Muito obrigada, Alexandra Abreu Loureiro, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Gosto é meu. Muito obrigada pelo convite. A Alexandra é a representante em Portugal de um grupo de consultoria reputacional, o Brunswick, em Portugal e para os países de expressão portuguesa, mas eu gostava de discutir com a Alexandra hoje, sobretudo, o papel dos think tanks. Porque muitas vezes eu própria, pela minha experiência, quando tenho responsabilidades políticas numa ou noutra área, vou discutir com pessoas dos think tanks para perceber diversidade de posições. Eu gostava que a Alexandra partilhasse connosco a sua visão de qual pode ser a importância dos think tanks no debate político sobre a Europa. Gostava que partilhasse connosco a sua posição sobre isso. Margarida, muito obrigada mais uma vez. Acho que é um tema fascinante. E como na geografia e na geopolítica, como se na Grécia Antiga vai-se ao mapa primeiro, vamos então à etimologia da palavra, porque eu penso que a designação think tank per se é muito interessante. É um tanque de combate, é um tanque de pensamento. Think, pensamento, tank. Tanque, mas também pode ser estanque, pode ser um compartimento. Eu pessoalmente gosto de ver a palavra think tank como o conhecimento estanque. O que é que isto quer dizer e porquê? Vamos então um bocadinho ainda mais atrás, porque também é útil. Como é que aparecem os think tanks na sua forma moderna? Eu diria que no final do século XX, anos 80, é quando tem verdadeiramente o seu florescimento, porque fazem a ligação entre o conhecimento, o research, a pesquisa nas universidades e as empresas, por outro lado no setor privado e nos institutos, até de Estado, que se associam para pensar sobre as grandes questões que afetam os negócios, a sociedade, a política, as leis, em geral, a política e os políticos ouvem-nos. Exatamente. Mas isso é mais à frente, porque na sua parte inicial, nos anos 80, quando começam a florescer, sobretudo eu diria no mundo ocidental, embora nos anos 90 começam a aparecer para lá, no mundo ocidental, é muito interessante ver como é que essa osmose é feita, porque o think tank tem como missão isolar o pensamento, mas atirá-lo de novo para a arena, lá fora, para os políticos, para os decisores, para os líderes, para os cidadãos, para os estudantes, para os contribuintes, enfim, o think tank cobre todas as ciências sociais e económicas, desde a relação internacional, à economia, enfim, todas as questões que possam ter um impacto na sociedade. Cada think tank tem uma orientação, até às vezes tem uma orientação política, porque, como sabem, em Bruxelas há vários think tanks, os Bruegels, os CEPs, os CERs, e uns situamos mais à esquerda e outros mais à direita, e mais ao centro, sem dúvida. Um pouco como em todo o espaço europeu, os mídia têm uma posição ou mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais ao centro, os think tanks também têm, assumidamente e cada vez mais, um posicionamento político. Isso é muito evidente nos Estados Unidos, por exemplo, onde existem os think tanks associados ao Partido Democrata e aos republicanos. E às universidades que alimentam esses think tanks. Tudo em total transparência. É importante dizer este ponto, porque não há nada escondido num think tank. O conhecimento pode ser estanque, mas é completamente transparente. Sim, eu acho que isso é muito importante. É muito importante. Não é um núcleo de conspiração. Um think tank é um núcleo de pensamento numa linha completamente transparente. Mas então, vamos ainda um bocadinho mais atrás. Se me permite, eu vou puxar o think tank uns séculos atrás, talvez 1000 anos atrás. E, de facto, como é que ele nasce? Ele nasce, curiosamente, o think tank, ou as primeiras formas de think tank, quando os reis, ali à volta do século X, século XI, começam a pensar, nos mais variados países europeus, em França em particular, começam a pensar como é que é de considerar, pensar os impostos. Isto vai dar a uma área que a Margarida conhece bem, que é a economia. Como é que um rei, um monarca, a igreja, na altura, distribui esse imposto? A que é que o rei tem direito? E os conselheiros do rei aconselhavam. E a igreja, na altura, tinha a sua visão. Poucos outros tinham visão, na altura. Agora, graças a Deus, já todos têm. Mas nasce num conselho de sábios que orientava o rei naquilo que o rei ou a igreja achavam que devia ser a parte deles ou como é que devia ser distribuída. Portanto, aí já temos o pensamento. É interessante pensarmos no think tank assim, nasce a partir de um conselho de sábios, vá lá, que influenciavam, ou melhor, aconselhavam o melhor caminho a quem decidir. Vamos fazer um fast forward
1000 anos, vamos De qualquer forma, é interessante ter substituído a expressão influenciavam por Exatamente. aconselhavam. É muito interessante e muito importante, porque nos dias que correm, o think tank, a política pública, o aconselhamento, a influência ou até os influencers, o lobby, são temas que para muitos estão todos metidos no mesmo saco. Acho que é muito importante. Separar uns dos outros. Exatamente. E este podcast da Europa tem essa função, esclarecer, e ainda bem. Neste caso, vamos esclarecer então o que é o think tank. Pensamento transparente, orientado politicamente, se for o caso, orientado para um setor em particular, educação, finanças, economia, energia, outros, e reúne um núcleo de researchers, portanto, académicos, para simplificar, que se dedicam a estudar uma área. Até há think tanks, e em Bruxelas a Margarida conhece bem o panorama, que tem várias unidades. Uma unidade que se dedica à energia, outra que se dedica à economia, outra que se dedica às ciências sociais, outra que se dedica, por exemplo, à tecnologia, ao AI, etc. Como é que as universidades, a quem estes researchers estão associados normalmente, continuam a elaborar, a fomentar o pensamento de forma mais produtiva? Aí o think tank tem um papel muito importante, que é a dita osmose com o tecido social, socioeconómico. É trazer as grandes empresas, ou as empresas grandes, para dentro desse pensamento. E normalmente as empresas, em qualquer parte do mundo, associam-se a estes think tanks pagando um fee, não é? Portanto, fazem parte desse núcleo duro de pensamento. O think tank é um núcleo duro de pensamento, e juntos podem chegar a conclusões ou podem até encomendar estudos para tentar perceber melhor devido às questões. Depois, desse momento para a frente, que eu acho que também é importante conversarmos, o que é que acontece? E na Comissão, a Comissão é um excelente exemplo de como é que a partilha desse conhecimento pode até levar a uma legislação melhor, ou uma diretiva mais esclarecida ou mais orientada. E existe uma espécie de vasos comunicantes, uma plataforma comunicante entre os ditos think tanks, que recolheram, estudaram, discutiram, conversaram essa informação, não só no setor académico, com o setor profissional, privado e até institutos, e muitos destes think tanks recebem financiamento ou puramente privado, os chamados donors, ou doadores, empresas, indivíduos, como também fundos europeus, fundos internacionais. É um misto de financiamento público ou privado. Eu acho que também é importante esclarecer isso, porque a dita transparência é importante. A partir daí, esse dito pensamento é partilhado, por exemplo, com o comissário ou com a comissão, quando estão a pensar sobre a A, B ou C. Vamos imaginar a inteligência artificial, que é um tema importante e que vai evoluir rapidamente. E a partir daí, desse consenso, dessa conversa, certamente haverá uma legislação mais preparada, mais apropriada. E para terminar esta primeira parte da conversa, eu acho que estamos exatamente naquele ponto interessante, que é onde é que está o think tank? O think tank está na interseção entre aquilo que é a sociedade, o conhecimento e a atividade económica. Mas essa questão é muito interessante, porque a questão da interseção, porque de facto nós em Bruxelas, como já referiu, existem vários think tanks. O Bruegel, que é um think tank particularmente importante, ou o CEPS, há de facto um núcleo, digamos, alargado de think tanks. E de facto eles procuram aconselhar as instituições europeias, particularmente também, digamos, o Parlamento Europeu. E, portanto, quando o Parlamento Europeu tem responsabilidades em determinados setores, vai buscar trabalho dos think tanks, convida pessoas dos think tanks para debate. Eu própria tenho essa experiência num dossiê de que sou responsável da revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento e da forma da governação económica da União Europeia. Trabalhei muito de perto com o Bruegel, porque o Bruegel fez, por sua iniciativa, um relatório muito interessante sobre o que é que os princípios que estavam em cima da mesa para reduzir a dívida progressivamente, a dívida dos Estados-membros, que impacto é que esses princípios tinham nas contas públicas dos países. Um pouco para que nós, quando propomos no Parlamento Europeu uma determinada forma, um determinado percurso para a redução da dívida, tenhamos consciência de qual é o impacto dessa proposta nos Estados-membros, ou, por exemplo, uma outra experiência com o CEPS, sobretudo no que diz respeito à revisão do orçamento da União Europeia, onde também sou co-relatora. De
facto, eles têm tido imensos trabalhos nessa matéria, como o próprio Instituto Jacques Delors, em Paris, tem trabalhado imenso sobre o orçamento da União Europeia e, portanto, esses think tanks têm normalmente informação disponível. Muitas vezes não somos nós que pedimos a informação. É evidente que é aqui que está a interseção. Ou seja, nós não precisamos muitas vezes de pedir estudos adicionais, ou normalmente eles antecipam essas necessidades, porque eles estão ali no centro do debate sobre a Europa e, portanto, têm esse conhecimento. Por isso é que eu achei muito interessante a sua subtileza entre aconselhar ou influenciar. E eu acho que esse ponto é importantíssimo, porque naturalmente, visto de fora, e eu acho que a percepção é real, quem são aqueles ratos da biblioteca a quem é preciso pagar para fazer um estudo? Não, isso é absolutamente erróneo. Esses ratos de biblioteca que são professores, académicos, pensamento, pessoas que estão a agir naquilo que está a acontecer. Vamos pegar na tecnologia, porque eu acho que é um ponto importante e interessante e tem um impacto em todos. Estamos a falar do mundo real. Nós, aqui, com telefones, nós a trabalhar em remoto, a sociedade viveu isso recentemente, todos nós vimos o mundo transformar-se, trabalhar em remoto de maneiras diferentes, pela tecnologia. Tem lados acelerados, tem lados bons, tem lados positivos, tem lados onde é preciso talvez pensar um pouco mais como organizar, como limitar ou como promover. E, portanto, estes núcleos de pensamento, ou think tanks, são quem nos ajuda a todos, decisores, cidadãos, empresários, eurodeputados, membros da Comissão, a pensar melhor com base em dados. Eu acho que a pensar melhor e a decidir melhor. Exatamente. A pensar melhor e, portanto, a decidir melhor com base em dados e em estudos. Porque um think tank, na prática, terá as suas sessões de debate abertas, outras fechadas, mas tem também estudos onde baseia essas opiniões. Então, estamos a falar de trabalho académico, científico, com dados. Numa era em que a desinformação é quase uma tentação, porque é muito fácil, é muito bom saber que no centro destes think tanks, e estamos a falar daqueles que são considerados, estão dados observados, medidos, dados reais. Acho que é importante esclarecer isso. Não, exatamente. Eu acho que essa questão é uma questão muito, muito interessante, porque, e já lá vamos, porque a Alexandra referiu diferentes tipos de instituições, ou diferentes tipos de conceitos, que vão desde o think tank até ao lobby. E, portanto, quero explicitar um pouco mais como é que distingue essas funções, embora, por exemplo, no caso da União Europeia, existe um código de conduta para o lobbying, as instituições têm que estar, os lobistas têm que estar registados, têm que respeitar o código de conduta, os deputados que recebem lobistas têm que pôr esses encontros na sua agenda pública, portanto, com transparência absoluta. E, portanto, como é que distingue esses diferentes grupos de instituições? Eu distingo como... Que qualquer um deles tem um papel, digamos, ativo, importante no processo, exatamente, de decisão política na União Europeia. É um agente socioeconómico. Como cidadã, porque a minha atividade profissional não é uma área onde eu entro, o lobby, mas como cidadã, acho que tem toda a razão, acho que é importantíssimo haver uma definição absoluta e transparente daquilo que é a prática. Vamos olhar para dois centros onde a prática existe, é regulada, é regulamentada e é totalmente transparente. Bruxelas, Washington. São dois sítios, duas capitais de decisores, onde toda essa prática é regulamentada, como disse, com o registro de transparência, em que qualquer pessoa ou qualquer lobista pode registar-se e deve, e a pessoa que recebe esse lobista, seja eurodeputado ou membro do Congresso ou o que for, também, em total transparência, não só registra as minutas do encontro, quem esteve presente e o que foi conversado. Isso é uma abordagem profissional, transparente, na prática. Existe uma esfera mais lata, chamada os Public Affairs, ou, digamos, assuntos de políticas públicas, que é uma área completamente diferente. Tem uma componente de pensamento semelhante, mas tem a ver com pensar as políticas públicas e ajudar as pessoas que estão envolvidas, ou os agentes, sejam eles socioeconómicos, académicos, públicos ou privados, a pensar nessa esfera da política pública
para onde se orienta. E muitas vezes isso significa conversar com parlamentares e outros, sem qualquer intenção de mover interesses ou influência. É por pensamento. A política pública e os public affairs, no fundo, englobam toda essa área de análise e política, lá está, total transparência e baseada em dados, que ajuda a progredir na legislação. Depois, se calhar, acho que é bom nós tocarmos na questão dos influenciadores, que nada tem a ver nem com lobby, nem com política pública, mas estão muito mais na esfera digital. Acho que isso está um bocadinho para lá daquilo que nós pensamos, porque cada um é livre de tentar influenciar com o seu pensamento através do seu meio digital, seja o seu canal de preferência, qualquer que ele seja, digital ou não digital, mas isso é outra esfera. O influenciador hoje em dia é quase difícil de definir. Cabe a cada um essa responsabilidade, eu diria. Sim, porque na prática voltamos à separação entre aconselhar ou influenciar, mas de facto os think tanks, os lobbyistas, evidentemente aconselham, mas procuram influenciar, na medida em que quando é necessário tomar decisões políticas, estou a pensar decisões políticas na União Europeia, é fundamental que um deputado ou quem tem responsabilidade, que um deputado que é co-legislador, conheça a diversidade de situações nos Estados-membros e, portanto, é natural, nós sabemos perfeitamente que há decisões políticas que têm impacto bastante diversificado nos Estados-membros da União Europeia e, portanto, aliás, é isso que leva muitas vezes à dificuldade de encontrar consensos, de encontrar compromissos, sobretudo nas instituições europeias. E, portanto, esse tipo de instituições também ajuda a perceber porque a decisão política na União Europeia segue, digamos, o respeito institucional formal, Comissão, que propõe, Conselho e Parlamento, que são co-legisladores, mas é necessário ouvir outros atores. E ouvir outros atores, muitas vezes o conhecimento do acesso a esses atores, por exemplo, nós podemos ter a partir do acesso a trabalhos que muitas vezes os think tanks fazem e que nos dão informação que nos permite tomar decisão. Mas se calhar também é de realçar que essa informação que os think tanks dão, e que tem razão, se antecipam muitas vezes, porque sabem para onde é que o caminho da decisão até empresarial vai, é importante esclarecer que esses think tanks, quanto melhor serão, e o resultado quanto melhor será, o mais eles forem representativos desses vários agentes da sociedade, empresas incluídas. Porque afinal de contas as empresas são um agente, e os empresários são um agente importante do tecido económico de cada país e, portanto, do tecido da sociedade de cada país. E vamos imaginar a empresa A, que tem operações em vários países da União Europeia, e a empresa B, que tem operações a nível mundial, tem, apesar de tudo, um conhecimento importante e tem um impacto real na vida das pessoas, até do ponto de vista socioeconómico. E, portanto, o mais for ativa essa relação entre o think tank académico e a parte empresarial, societal, cidadão, empresa, think tank, mais os contributos serão diversificados, diversos e enriquecidos para passar então para quem pensa e decide a legislação a nível da Comissão ou do Parlamento. E no caso de Bruxelas, mas no caso, se formos olhar para os Estados Unidos, que eu acho que é sempre um exemplo interessante também do ponto de vista da atividade real e até do poder, um think tank, porque depois tem todo outro tipo de atividades associadas, como por exemplo divulgações, publicações, interações, painéis, conferências, boletins, até mídia, não é? Associações com mídia, com grupos académicos, com grupos de mídia e juntam-se para fazer, por exemplo, colóquios, debates, abrem à sociedade. Hoje em dia até o fazem do ponto de vista digital, qualquer pessoa pode registar-se e assistir a essas conversas. Umas são à porta fechada, mas outras são públicas. Portanto, são também e têm um papel de disseminar a informação e pensamento crítico, que é importante do ponto de vista da evolução da sociedade e, portanto, das leis e dos decisores. Sim, do ponto de vista de perceber a diversidade de opiniões e quanto mais um decisor político estiver informado dessa diversidade, mais
alargada será a sua capacidade de decisão para, sobretudo na União Europeia, em que há uma enorme diversidade de situações de um Estado-membro para o outro e muitas vezes dentro de cada um dos Estados-membros. Muito obrigada, Alexandra, por ter participado no podcast E se Falássemos da Europa. Eu é que gosto de participar aqui no seu think tank e no de pensamento. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada eu.